A aula de hoje é Direitos da Personalidade, Tratamento Médico de Risco. Diz o Código Civil que ninguém poderá ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Veja, tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, ninguém poderá ser obrigado a submeter-se com risco de vida. Aqui é bastante interessante que dá uma opção de escolha para o indivíduo de querer ou não fazer uma intervenção cirúrgica ou um tratamento médico que possa trazer a ele um risco de vida. Isso é comum em algumas doenças em que o próprio tratamento põe em risco a vida da pessoa, ou algumas patologias. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um tumor crescendo dentro da cabeça e ele evoluindo, o seu crescimento levará a pessoa a óbito de forma irremediável. Da mesma forma, a cirurgia para a retirada desse tumor pode levar a pessoa à morte e também deixar sequelas. Então, nesse caso, a pessoa tem a opção de querer ou não realizar esta cirurgia, já que ela pode preferir viver com esse tumor ao fazer a cirurgia e morrer. Alguns pacientes que são diagnosticados com câncer preferem às vezes não fazer a quimioterapia porque já descobrem em estágio bastante avançado e realizar a quimioterapia vai impedi-los de ter uma vida restante com uma certa dignidade, porque vai impor a eles um sofrimento muito grande e também não terá a possibilidade de cura. Única e tão somente poderá prolongar um pouco a vida. Então optam por não fazer. Alguns outros pacientes com esclerose e etc. optam por não fazer isso, porque o tratamento, além de doloroso, pode pôr em risco a vida e tem essa opção. Veja, isso é bastante interessante, porque a pessoa tem essa liberdade. E isso, para que a pessoa tenha essa liberdade, vem a questão aqui, uma obrigação por parte do médico, do profissional da medicina, que é o dever de informar. O artigo 4º do Código do Consumidor, ele traz como obrigação do fornecedor de prestação de serviço o dever de informar. Também lá no inciso 3º do artigo 6º. Porém, vamos deixar bem claro aqui que a medicina ela não é uma relação consumerista, mas tem o dever de informar, decorre da ética médica. Mas só por uma questão de analogia, de poder interpretar dessa maneira, fica fácil a gente poder visualizar. O paciente tem o direito de saber de todos os riscos envolvidos no tratamento médico, na cirurgia que será submetido para aquela patologia específica. Essa informação não é só dos benefícios dessa cirurgia, mas são dos riscos envolvidos dessa cirurgia. Todo o procedimento cirúrgico envolve um risco à vida do paciente. Seja ele um procedimento eletivo, um procedimento estético, um procedimento reparador, mas a vida humana, o corpo humano, ele é suscetível a intercorrências que não são possíveis de serem controladas por ninguém. É possível você saber o que pode vir a acontecer. E esse que pode vir a acontecer é dar tudo certo ou dar tudo errado. E quem tem que decidir se há de realizar ou não este procedimento, única e tão somente o paciente, para que não seja imposto a ele um procedimento às cegas. Não, faça, vai ser muito bom e etc. E depois acaba tendo consequências nefastas ou até chegando ao óbito. Não, o que está falando o artigo 15 aqui, na verdade, está premiando a liberdade do indivíduo que, informado de todas as consequências do procedimento, opta pela sua realização ou não realização. Então, essa questão de procedimento, de acompanhar uma ética dentro dessa possibilidade, uma ética ali
do profissional da medicina. Tá? Agora, isso quando ele tem, tá? Capacidade para isso, para decidir dessa maneira. O Código Penal, né, ele considera crime de constrangimento ilegal a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, ser justificada por iminente perigo de vida. Tá? Ou seja, o procedimento cirúrgico pode ser considerado o constrangimento ilegal. Tá? Entra lá nos crimes contra a vida lá. Não, da saúde pública, desculpa. Bom, mas isso lá no direito penal, depois no material de vocês pegam, vão ler lá o Código Penal. Então, a finalidade aqui é evitar a inadequada conduta médica, para que o médico ele paute-se sempre pela ética da profissão. Tá? Então, nesse sentido, é importante uma conduta médica para que informe o paciente. Não, para informar o paciente. É um respeito aí, né, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, eu posso, como indivíduo, optar por uma existência digna, tá, e não querer me submeter a um tratamento que pode reduzir as minhas faculdades mentais ou que pode reduzir a minha capacidade laborativa, a minha capacidade de interação com as pessoas. E eu quero reservar para mim, às vezes, no que me resta de vida, né, no que me resta de vida, a possibilidade, então, de ter uma sobrevida digna. Né? Isso é a possibilidade de escolha. Mas e se o paciente não estiver em condições de fazer isso, de escolher, como é que fica? Se for incapaz? Bom, se for incapaz, a questão fica daí para os representantes legais decidirem isso, os pais, tutor, curador, se há de fazer ou não esse procedimento. Né? Agora, não vamos confundir isso, a gente está falando tratamento médico e cirurgia. Não vamos confundir isso com exame médico. Exame é exame. Tá? Isso não se aplica para quem quer fazer um exame médico. Vamos dar um exemplo. A pessoa para fazer um exame de toxicologia, tá? Que chama de narcoanálise, verificar se a pessoa está ou não com o uso de drogas e etc. Tá? Então, nesse sentido aqui, a pessoa ao se recusar, ela não se aplicaria o artigo 15, porque esse exame não coloca em risco a vida da pessoa. Não põe em risco a vida da pessoa, é um exame. Vamos dar um exemplo. Ação de investigação de impaternidade. Suposto filho entra com a ação de investigação de paternidade para aferir se aquela pessoa é seu suposto pai. Pronto. Ação de investigação de paternidade. Aqui nesse sentido, pessoal, o Código Civil, e vocês vão estudar isso lá no segundo semestre, no artigo 232, ele diz: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. O que significa? O que o Código Civil está falando? Quando o único meio cabal de prova é uma perícia médica, a parte que se recusa a fazer essa perícia médica assume o resultado dela como verdadeiro. Então vamos dar o exemplo que eu dei da ação de investigação de paternidade. O suposto pai, suposto porque ainda não fez o exame, não está provado. Então o réu na ação de investigação de paternidade que se recusa a fazer o exame médico, nesse caso o exame de DNA, que é o único exame capaz de dar com quase certeza, 99,99% de certeza que é pai ou não é, se recusa a fazer essa perícia médica, ele assume o resultado. Então, fala, eu não vou fazer exame não, e etc, eu não sou pai, não vou fazer exame. Então, ele será considerado pai. Então, nesse caso da investigação de paternidade, só resta uma coisa:
faça o exame. Que pelo menos você vai ter a certeza de que é ou não pai, do que ficar só na presunção porque negou fazer o exame. Então, porém, mas nesse caso não se aplica o artigo 15, né, porque não é tratamento que põe a risco, você vai coletar sangue, etc. só. Tá? Não se aplica nesse sentido. Entra uma questão aqui, também, se teria a opção aqui, em conflito, dois direitos fundamentais lá no artigo 5º da Constituição. O direito à vida e o direito à opção religiosa. Lá no artigo 5º também está lá que a opção religiosa é um direito e garantia fundamental do indivíduo. Né? Veja bem, nós somos um Estado laico, nós não somos um Estado ateu. O que significa isso? O Estado não tem uma religião oficial, o Estado ele se pauta por princípios de direito e etc. e tal, mas a sua população é livre para ter a religião que quiser. Então o Estado ele não vai interferir no funcionamento das religiões, tampouco vai adotar uma religião como a sua preferida. As pessoas são livres para terem as suas religiões da forma que quiserem. Isso é ser um Estado laico. Tá? As religiões dentro do Estado brasileiro, elas convivem e existem nas mais variadas formas. Tá? Inclusive, é laico a ponto da pessoa falar assim, eu não quero ter uma religião. Tudo bem, beleza. E o Estado é indiferente a isso. Tá? O Estado, na sua organização, é indiferente a isso. Não confundam Estado com governo. Tá? Estado com dirigentes. Estado é uma coisa, dirigentes são outros. Bom, surge um aparente conflito aqui, e na verdade há um conflito que pessoas por convicção religiosa e da própria filosofia da religião, né, se recusam a determinados tratamentos médicos. Em especial, há um grupo religioso, me fugiu aqui, as Testemunhas de Jeová, isso. Elas se recusam a receber transfusão de sangue, de medula, ou seja, qualquer transfusão de outras pessoas para si mesmo. Tá? Como é que ficaria a questão do direito à proteção da vida da pessoa, né? E o direito à opção religiosa, à convicção religiosa? Se poderia, né, o paciente dispor da sua vida com base na convicção religiosa, de preferir a morte a receber uma transfusão de sangue? É o risco que a pessoa escolhe. Então, aqui é bastante interessante e são discursos que se contrapõem. Veja bem, há uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que diz, nesse sentido, está no material de vocês, tá? Que não lhe era dado dispor da própria vida, de preferir a morte a receber transfusão de sangue, a risco de que se ponha em xeque direito dessa ordem, que é intangível e interessa também ao Estado, e sem o qual os demais, como é intuitível, não tem como substituir. Então, é primordial primeiro o direito à vida, depois a opção religiosa. Vai se proteger a vida a todo custo, a todo momento, independente daquilo que acredita o indivíduo. Então, há proteger a vida primeiro, independente do que a pessoa queira, porque a transfusão de sangue não coloca em risco. O Tribunal do Rio de Janeiro, inclusive, enfatizou que não tem necessidade de intervenção judicial para determinar esse tipo, para obrigar o paciente a submeter por isso. Até porque o profissional de saúde tem o dever de, havendo iminente perigo de vida, empreender todas as diligências necessárias ao tratamento da paciente, independentemente do consentimento dela ou de seus familiares. Inclusive o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza os médicos a realizar transfusão de sangue em seus pacientes, independente de consentimento, se houver iminente perigo de vida. A convicção religiosa só deve ser considerada se tal perigo, na hipótese, não for iminente e houver outros meios de salvar a vida do doente. Aqui vamos deixar bem claro uma coisa. Se o paciente chega no hospital, está desacordado e etc., não tem como manifestar, os médicos vão fazer transfusão de sangue e tudo que é necessário. A questão fica quando o paciente tem capacidade para isso, está lúcido, e se recusa a receber a transfusão de sangue.
O médico, ele fica, por não oferecer o tratamento médico adequado, ele fica entre o fogo e a frigideira. Aonde ele cair é perigoso. Se ele fizer a transfusão de sangue, aquele paciente pode entrar com uma ação judicial exigindo reparação e etc. e tal, como já aconteceu no estado do Paraná. Tá? E se ele não fizer, ele cai na fogueira, porque daí é omissão de socorro, é crime, falta ética do profissional médico e etc. Tá? Então, ele só não fará a transfusão de sangue se tiver outros meios suficientes para isso. Outros meios de ressalvar. Eu falei no começo que era uma incoerência de discursos, porque tudo que é dito aqui para proteger a vida da pessoa e etc e tal, é desconsiderado em outras decisões como meio de permitir o aborto. Tá? Não estou defendendo causa nenhuma, só quero que vocês pensem como que o direito ele pode ser construído, como que o argumento pode ser dirigido, ora para um lado, ora para o outro. Não? Só para que vocês reflitam nesse sentido. Aquilo que vocês acreditam, que tem como firmeza de convicção, tal e etc., reflitam primeiro o seguinte: por que eu acredito no que eu acredito? Pensem nisso. Por que eu acredito no que eu acredito? Busquem a base de tudo isso. E sempre se questionem se aquilo que vocês acreditam é realmente o correto. E abram-se para um leque de opções. Conheçam as variáveis de tudo isso. Então, e aqui é muito sentido, porque alguém com discernimento, com capacidade, com as faculdades mentais todas em dia, não pode ter preservado a sua convicção religiosa e optar, naquele momento, ao invés de receber o tratamento, ficar à própria sorte. Tá? Nem digo que seja o certo isso, só quero que vocês se questionem. Qual que é o entendimento do nosso ordenamento jurídico? Há de preservar, nesse caso, a vida. Direito máximo, primordial, inabalável, está lá na Constituição, artigo 1º, inciso 3º, artigo 5º, caput, inciso 3º. Certo? Então, há de preservar a vida. Então, o Código Civil, nesses 3 artigos que a gente viu essa semana, 13, 14 e 15, ele está preocupado com a vida da pessoa, com a integridade da pessoa, com o corpo da pessoa e com a preservação disso. Certo? Então, esses são os direitos da personalidade atinentes ao corpo da pessoa e à vida dela. Certo? Essa foi a aula de hoje. Continuem estudando com afinco. Lembre-se, vocês não estão de férias, as provas estão chegando. Sejam todos muito felizes.